Rica noite para você. Depois de um bom tempo que eu não faço transmissões ao vivo, eu sou Nara Miller, uma imensa alegria estar aqui hoje. O nosso assunto é o livro Abaixo a Depressão. Tá? Kalina, rica noite para você. Como vai, querida? Seja muito bem-vinda. Como está nessa noite de domingo? Estou aqui muito bem. Não sei se já ouviu falar nesse livro, Abaixo a Depressão. Batista, rica noite para você. Seja bem-vindo também. Coisa boa que o pessoal está chegando. Tá? Falar de um assunto que é considerado o mal do século. Tá? Pelo ponto de vista do espírita Richard Simonetti, tá? Que tem trechos muito bons para falar a respeito, né, para trazer mais informações aí. E eu gosto muito que ele tem, além do bom humor, ele traz informações muito importantes em todas as suas obras, né? Então aqui alguns itens que ele coloca na frente. Rica noite, querida. Coisa boa que tá bem. Fico muito contente de ter por aqui, tá? Tristeza no coração é como traça no pano. Isso já dizia Camões. Depois, estar triste é quase sempre pensar em si mesmo. France. Depois, se existe um inferno na terra, ireis encontrá-lo no coração do homem deprimido. Burton. Proíbe a entrada da tristeza em teu coração, mas se já entrou, proíbe-lhe a saída ao rosto. São Martinho Dumiense. Os que estão ocupados não têm tempo para as lágrimas. Byron. A gente que procura a tristeza, há pessoas, né, que procuram a tristeza como se precisasse sofrer para sentir. Paul Bourget, aí fala da questão do vício, né, das emoções, mesmo as que sejam desconfortáveis, né, a química gerada pelo corpo e tudo. Tristeza não paga dívidas, ditado popular. Então, assim, antes de mais nada, o autor, ele avisa, né? Por que eu vou falar sobre depressão? Que a gente, no final, fazer sequência FT, óbvio, né? Mas deixa eu ler aqui um trecho do livro, tá? Para quem quiser, tá na minha loja da Shopee, que o link tá na bio. Pode comprar por um valor bem acessível, tá? O livro não é meu, do Richard Simonetti. Eu tenho esse livro há muitos anos, vou dizer quando? 2009, ok? Em 99 eu tive uma depressão, mas eu consegui remediar isso, transformar isso em outra realidade. Então, aviso oportuno. Caro leitor, para que você não se julgue ludibriado por estelionato literário ou propaganda enganosa, devo dizer que não há, nos 31 capítulos desse livro, nenhuma referência explícita às causas endógenas ou exógenas, físicas ou espirituais da depressão. Faço isso deliberadamente. As pessoas ameaçadas por esse que foi considerado o mal do século XX, e certamente será deste, acabam enfastiadas com a incontáveis referências e abordagens sobre o assunto. Se for o que lhe acontece, imagino que também esteja farto de prescrições médicas e particularmente dos insistentes e dispensáveis conselhos que todos têm para dar. E disso fazem questão sobre nossas dores e dissabores. Quaisquer que sejam suas origens, esteja certo de que a deprê, como diziam os jovens, sempre econômicos no vernáculo, geralmente instala-se a partir das nossas disposições íntimas e de maneira como enfrentamos os desafios da existência.
Nesse particular, a experiência tem ensinado que o bom humor e a reflexão, o rir aliado ao refletir, fortalecem o ânimo e iluminam caminhos, permitindo-nos evitar ou deixar seus escuros ou abismos marcados pelo desencanto de viver. Não há depressão que resista ou se instale em um coração risonho, plugado em cérebro disposto a justificar sua existência com o exercício da razão. Não posso prometer que o dinheiro que lhe será devolvido pela editora, não posso prometer isso, caso não fique satisfeito com esse produto, como fazem os agenciadores de vendas. Estou certa, entretanto, que há de sentir-se feliz desde já, ao saber que o dinheiro que investiu nesse medicamento será inteiramente aplicado nos serviços assistenciais do Centro Espírita Amor e Caridade. Beneficiará a gente paupérrima que tem motivos de sobra a ficar deprimida. Quanto aos mais, conforme ensinam os indefectíveis manuais de autoajuda, pensamento positivo. Nesse propósito, como reforço para enfrentar serenamente as contrariedades que alimentam a depressão. Diga altissonante a frase bem humorada que está numa camiseta que comprei em viagem pelo Nordeste. Show a perrenho! Bauru, dezembro de 2003. Eu comprei em 2009 esse livro, mas ele é de dezembro de 2003, já vai fazer 20 anos o ano que vem. E os temas são muito interessantes. Então, aquela história assim de que a depressão, ela vem do nada, isso é um mito. Né? E aqui o autor Richard Simonetti fala claramente, né? Existe sempre uma contrapartida da pessoa e eu posso garantir que essa contrapartida é justamente a questão da pessoa ver o mundo. Faniquita, seja bem-vinda. Ver o mundo com os olhos mais produtivos, com interesse, sendo o capitão da história, não a vítima das circunstâncias, ok? E tem muito da aceitação de tudo isso, das vivências, das experiências. Eu tenho a história de um estudante que ele ficou muito deprimido depois da morte da irmã. Andréia, rica noite, como vai você? E depois da morte da irmã, ele ficou muito deprimido, e até hoje ele tem essa sensação assim que lhe falta um pedaço. E até eu conversei com ele assim, dizendo como era importante a prática da acupuntura sem agulhas, a EFT, né? E ele ficou no início muito resistente, porque na verdade ele queria algo que no fundo, pudesse arrancar a dor dele sem ele fazer nenhum esforço ou esperando só sistemas idealizados. Então, quando ele dizia assim, professora Nara, eu pareço que estou bem, que estou calmo, que estou tranquilo, e eu não estou. E aí eu expliquei para ele, olha, o princípio básico da depressão não é só um distanciamento de si mesmo, mas é a rejeição dos eventos como eles são, das pessoas como elas são, e até de si mesmo nos seus comportamentos. Então, para poder mudar isso, a pessoa precisa se aceitar as circunstâncias, não que vai tolerar mais sofrimento, tolerar mais dor em prol de purificações, nada disso. Mas a aceitar que as vivências, experiências eram para ser exatamente como foram. Pode ser que não se saiba o propósito, mas elas têm a razão de existir. Então, por exemplo, ter um relacionamento difícil com uma pessoa. No caso, esse rapaz estava em depressão por causa da perda da irmã, né? De ser eliminada a possibilidade de ter convivência com a irmã, já que a irmã tinha feito a passagem, né?
e que ele se sentia muito triste. Eu lembro também quando a minha irmã fez a passagem com 22 anos, eu fiquei muito triste. Eu olhava para as coisas e dizia assim, ela não vai viver nada disso. Isso é o quê? A quebra das expectativas, né? Eu viver, como diz o Gasparetto, assim, ser mais humilde no sentido de viver a realidade, né? Aceitar a realidade e não ficar trabalhando na cabeça toda a ilusão da vida, da existência. Então, assim, para a gente fazer isso com EFT, para se abrir para a realidade como ela porque o sofrimento só existe porque a gente está resistindo a essa quebra de expectativas. O primeiro passo é aceitar que as expectativas foram quebradas. Ok? Que existiam expectativas, as expectativas foram quebradas. De ter um grande amor, de ter parentes vivendo por vários anos. Eu também teve meu pai que fez a passagem agora em 12 de junho, né? Todo mundo achou estranho a minha reação, eu estava super tranquila. Por quê? Tu faz um exercício, tu aprende com esse exercício e depois quando outros eventos acontecem, tu vai já estar dentro daquela filosofia de vida e tu não vai ser, não vai ter quebras de expectativas. Ninguém está aqui ninguém vai ficar para semente. Tá? Eu lembro que uma amiga minha, uma colega minha esse ano teve o desencarne do avô. E ela ficou, antes do desencarne ela estava desesperada. Aí eu pensei assim, bom, vou dizer para ela o que eu digo para todas as pessoas que passam pelos processos de perda ou vão passar por processo de perda, porque a gente sempre passa por processos de perdas, né? Que na verdade nem é perdas, é processo de distanciamento, um maior distanciamento, né? Porque ninguém pertence a ninguém, por isso que não é uma perda. E aí eu disse para ela, olha, ninguém fica para semente. Então, o que tu pode fazer é ter bons momentos com essa pessoa, guardar esses bons momentos e torcer para que aconteça o melhor para ela. Isso é amor genuíno, ok? O que é melhor para ela era ficar toda aqui torta, passando mal, ou ela ter uma passagem suave? Sidney, rica noite, seja bem-vindo. Ter uma passagem suave, né? Ou ficar aqui em sofrimento, se debatendo, tá presente, mas não está. Foi o que me falou a outra colega, que também já teve a mãe que fez a passagem, que ela amava muito aquela mãe, né? E continua amando. E ela disse, Nara, o meu maior sofrimento é que eu queria, mesmo minha mãe não estava bem naquele corpo, o corpo estava todo degradado. A minha mãe, para mim era importante que ela estivesse comigo, né? E eu tinha aquele apego à minha mãe, que eu tive que romper esse apego, né? E apego não é amor. Aí nós conversamos, eu vi que a minha colega que estava com medo de perder o avô, que já estava hospitalizado, estava se debatendo com aquela informação, né? Estava se sentindo desconfortável. E aí eu parei de falar do assunto para deixar, que não me diz uma outra grande amiga minha, deixar ela digerir as informações, porque todas as pessoas que estavam conversando com ela naquele momento, eram pessoas que já tinham passado por desencarnes de parentes, então já tinham a experiência e já tinham adquirido a sabedoria a respeito, né? Eu lembro que uma outra vez também, uma colega minha estava com a mãe muito enferma, mas ainda não era um quadro definido de morte, né? Era uma doença, que ela estava hospitalizada e tudo. E aí ela disse assim, minha mãe inventou de ficar doente bem agora que eu estou no meio das avaliações, no meio do fim do semestre, eu estou numa correria tremenda por causa dos meus filhos também, e a minha mãe adoeceu, e eu acho que eu estou sem tempo de ir, 2 horas de viagem daqui até lá. Eu falei assim, depois tu não vai te arrepender? Ela deu uma suspirada a fundo, eu não toquei mais no assunto. Então, eu sei que ela, de uma hora para outra, começou a fazer visitas à mãe na outra cidade. E a mãe faleceu em 2 meses. E depois a gente nunca mais tocou no assunto, porque teve o funeral da mãe, que foi em outra cidade, nenhum de nós pôde ir porque não morava lá. E
Mas ela voltou, a gente ficou disponível para dar suporte para ela caso ela precisasse, né? Ela nunca me falou nada a respeito. Ela se aposentou, passaram 2 anos, e aí ela veio conversar comigo numa festa, que era de aniversário de uma colega ainda nativa. E eu fui convidada também. E ela me puxou para um canto, me abraçou, me beijou e disse assim: Nara, se eu não tivesse seguido aquele teu conselho, eu estava arrependida até hoje. Porque tu chegou e me disse no momento certo e quando eu ainda podia remediar a situação, ainda podia fazer escolhas. E com a passagem da minha mãe, eu fiquei de consciência tranquila porque eu fui visitá-la. E foi por causa do teu conselho. Eu falei assim, foi tu que te dispôs, né? Tu que te dispuseste a ir até tua mãe, mesmo com o conselho recebido, né? Então, assim, eu que fico contente, né? Que tu soube pesar, diferenciar, né? A circunstância e ver que era um caso muito grave e que era necessário, né? Esse contato com a mãe aí, né? Para poder dar amor, dar carinho, cuidar da atenção no teu tempo livre, um tempo de qualidade, já que foi uma coisa que tu escolheu fazer, né? Enquanto ela estava... vocês todos estavam sem saber se realmente ia ser os últimos momentos no corpo, né? Que iam ter a possibilidade de contato. E tu vê, hoje tu tem a tua consciência tranquila, que tu fez o que tu pôde. Isso é muito melhor do que a cobrança, do que as expectativas. Aí se eu tivesse ido, né, sentir culpado, remorso, arrependimento, que tudo isso gera autossabotagem, né? Então ela ficou comigo conversando acho que mais de meia hora sobre o assunto, né? E eu nem sabia que aquilo que eu tinha falado tinha dado tanto impacto nela, né? Uma única pessoa que eu falei a respeito do assunto, estava só eu e ela naquela sala, e deu esse impacto positivo. A minha colega mais recente acabou perdendo mesmo o avô, e eu vi que ela ficou uma semana fora de licença, porque tem direito à licença de uma semana, e depois ela passou mais uma semana meio remissa, ela não tocou no assunto, eu também não toquei, né? Eu percebi que ela precisava do tempo dela. E aí, ela decidiu vir falar comigo. Então, quando ela veio falar comigo, né, eu tô aqui falando discutindo a questão do porquê da depressão, né? E ela veio falar comigo e ela disse assim, Nara, realmente tu tinha total razão, cada um tem o seu destino, né? Quem ama precisa aceitar. E eu disse, faz parte da vida, né? Esse corpo não fica para sempre, a gente precisa ser aquele que se permite, né? Essas transições, tem essa coisa assim, de aceitar qual é a etapa de cada um, né? Isso que é amor de verdade, amor genuíno, ok? E ela estava bem tranquila quando veio conversar comigo, né? Que a aceitação não é que tu vai deixar o mal entrar em ti, tu vai ficar frio. Isso são tudo crenças limitantes, né? A gente pode botar numa sequência de EFT, a nossa live já tá terminando, né? E vamos fazer a sequência de EFT para essas crenças limitantes sobre qual é a maneira mais produtiva para a gente pensar a respeito das expectativas, das quebras de expectativas relacionais, né? Da idealização das relações, né? De pessoas que nós amamos ou que nem tanto. Mas como é importante a gente fazer então a EFT para que a gente possa se abrir para não ser mais um no planeta. Oi, Cláudia, como vai você? Ser mais um no planeta, a sentir que as suas expectativas foram quebradas e ter a dor da quebra das expectativas, que leva à depressão também. Okay? Por que a pessoa não muda? Por que a pessoa teve que ir tão de repente? Minha irmã fez a passagem, ela tinha 22 anos. É porque ela foi tão cedo. Será que era cedo? Se foi, é porque tinha que ir. Né? E a gente tem que saber aceitar. Se não sabe aceitar, tá precisando fazer EFT. Tá precisando se liberar de um sofrimento. Sofrimento não é desnecessário. A dor
ela existe, mas o sofrimento é desnecessário, ele não tem que estar ali e a gente pode ter outros resultados com isso, ok? Focar nas boas experiências que teve com aquela pessoa, focar no melhor que a gente pode fazer, tá? E o que está no nosso alcance ser feito, principalmente, tá? Então vamos lá, EFT, topo da cabeça. Eu tenho essa sensação que tudo era para ter sido diferente. Uma tristeza em mim sem fim. A sensação que não era para ter acontecido como aconteceu. Mas se eu não tiver expectativas, o que vai ser de mim? Eu terei que aceitar o lixo da vida? Principalmente como sendo normal? As expectativas quebradas e a presença da depressão. Eu rejeito como tudo aconteceu. Mas isso também não muda nada a situação. Queria que tudo fosse diferente. Mas nada é como eu quero. É o que é possível acontecer. Então eu uso minha energia para realizar, para validar a experiência, para que a existência não seja em vão, para dar valor àqueles sacrifícios de quem amo. Não sou amado quanto eu gostaria, mas tudo tem uma aprendizagem, mesmo que eu ainda não saiba qual é. Eu me abro para as coisas boas que a vida tem para mim. Eu me abro para ressignificar meus momentos. Eu aceito o bem que a vida tem para mim. Eu sou grata por tudo de bom que já recebi da vida. O amor que já recebi, a alegria que pude viver. Tudo isso indicando que a vida tem muito mais para mim. Eu sei que gostaria de ter uma outra condição. Então posso escolher olhar tudo com outros olhos. Os olhos cheios de amor pela vida e também cheios de gratidão. Respira fundo e solta. Então, mais uma vez, ficou aqui um capítulo de Abaixo a Depressão, do Richard Simonetti, ok? Show a perrengue! E o show aperreio. Essa linguagem do Nordeste ainda não compreendo completamente, mas adoro. Fico muito contente pela presença de todos. Se quiserem, tá no meu link da bio, tá? Quem quiser adquirir Abaixo a Depressão, tá no link da bio. Ainda vou ter mais uns dias de leitura dos capítulos com práticas de EFT. Serão todos muito bem-vindos. E na verdade é abaixo as expectativas. Beijo grande a todos e até a próxima live. Tchau!